Bem-vindos a mais um programa da Head to Head Brasil. E aquele programa que nós fazemos durante a data FIFA, em que a gente fica meio triste porque não tem jogos da Premier League, mas a gente sempre traz algum conteúdo diferentão, interessante pra gente animar esse canal. E hoje a gente se propôs a fazer um vídeo que é desafiador, né, Caiolas? Desafiador. Antes da gente falar a proposta do vídeo, eu espero que você esteja aqui com a gente nesse momento. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Eu sou o Arthur Flora H2H, aqui ao meu lado está o Caiolas H2H. Não se esqueça que você pode assistir o nosso programa lá na plataforma do YouTube e também nos escutar lá no Spotify através de um podcast. Head to Head Brasil, a versão brasileira da Premier League. Caiolas, dá o seu parecer inicial pra gente explicar pra galera aqui como é que vai rolar o nosso programa hoje diferentão. Oi, hoje vamos virar meme. E é isso. Basicamente é isso. Mas eu espero que a galera não tenha tanto ódio no coração assim. E entenda a proposta e se discordar, vai lá e faz o seu. E manda pra gente. Beijos. É sobre isso. Talvez hoje a gente vire meme, talvez hoje a gente viralize, talvez hoje a gente, enfim, chegue a patamares onde a internet jamais viu ou sempre vê. E aí a gente não sabe. Qual que é a nossa proposta? Se você clicou nesse vídeo aqui, provavelmente você viu a nossa thumb que te chamou a atenção. Que é qual time, o seu time do Brasileirão, corresponde a um time da Premier League. Então o que nós vamos fazer? A gente vai se propor nesse programa aqui. A gente selecionou 12 times do Brasileirão, os 12 principais times do Brasileirão. Então a gente já se desculpa se o seu time não tiver aqui, porque a gente não pegou os 20 times. Afinal, é muito difícil tentar criar essas relações que elas fiquem... Vou usar uma palavra bonita aqui para legitimar meu argumento, para que fiquem essas comparações fidedignas, que é o que a gente se propõe aqui nesse momento. E a gente pegou quem? O eixo, principalmente aqui, sul, sudeste. E é isso, né? Times de Minas, times de São Paulo, times do Rio Grande do Sul e times do Rio de Janeiro. Então selecionamos 12 times. Então, compondo aqui do Brasileirão, nós temos Santos, São Paulo, Corinthians. Peraí que apagou minha tela aqui. Santos, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco, Internacional e Grêmio e Atlético Mineiro e Cruzeiro. E quais serão aqueles que a gente vai fazer o contraponto da Premier League? Da Premier League também a gente pegou os principais times, não necessariamente na posição, tá? Mas nós pegamos aqueles times que têm mais representatividade na Premier League. Então nós pegamos Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham e Liverpool, o Big Six. Além do Big Six, nós pegamos Everton, Newcastle, Aston Villa, Brighton, West Ham e Nottingham Forest. Então, você já deve estar percebendo a complicada missão que é a gente tentar correlacionar esses times brasileiros aos times da Premier League. E Caiolas, vamos fazer polêmica aqui? Vai, solta. Não, é só importante explicar que, sim, nós estamos no eixo, nós não pegamos times, por exemplo, nordestinos, mas na verdade é porque a gente queria a gente queria fazer os 20. E aí já foi muito difícil fazer, tipo, 10. Aí eu falei, mano, vamos fazer 10, que tá muito difícil. Aí a gente falou, não, mas 10 dá pra fazer aqui, então talvez a gente inclua 2 times nordestinos aí, porque você já deu uma proposta ali que eu gostei. Mas eu quero apresentar o meu contra-argumento e a gente vê. Mas, enfim, talvez tenham 2. A gente pode fazer uma parte 2, a gente pode fazer não só a Premier League, a Europa inteira. Então, assim, é uma primeira tentativa. Mas, se você não gostou, xinga a gente nos comentários, dá esse engajamento pelo menos. Dá dislike aí.
Faz parte também. E é claro, você pode sempre, se você discordar, se você concordar, deixa nos seus comentários, xingue a gente ou elogie a gente e participa, ajuda a gente a construir esse canal. Caio, você quer começar? Que a gente fala os times do Brasileirão e joga o correspondente para a Premier League? Ou se a gente começa com a Premier League e joga o correspondente no Brasileirão? Tanto faz? Tanto faz? Então, tanto faz. Então vamos começar? Vamos escolher aqui aleatoriamente ou nem tanto? Vamos pegar Vascão da Massa. Quem sabe o Casimiro assista o nosso programa e reaja ao nosso início. O Vascão da Massa. Caiolas. Por quê? E qual time você encaixaria o Vascão da Massa da Premier League? Vai. Você já me deu talvez a maior polêmica aqui, porque é o seguinte, na minha inicial, eu coloquei o Vascão como o Arsenal. E as correlações que eu fiz foram... são dois times que nos anos 80, anos 90, começo dos anos 2000, tiveram muitas glórias. São dois times que têm uma seca, vamos dizer assim, de grandes conquistas há muito tempo. Tem muita tradição nos seus países, nos seus estados. Tem essa parte aqui, eu me orgulho bastante. Você vai ver que eu faço algumas relações dos times que eu não gosto, umas negativas e outras positivas para os que eu gosto. Tem uma história de luta contra a questão, principalmente a questão racial, bem interessante nos dois clubes. E perderam a final mais importante da sua história ali nos anos 2000, muito próximos, né? Um Vasco em 2000, o Arsenal em 2006. E um dos maiores atacantes da história da Liga jogou por eles, né? Romário no Vasco, Roberto Dinamite também, que é o maior artilheiro, e o Henry. Então essas são as relações. Só que qual que é a complicação? O Arsenal eu coloquei mais 3 possíveis. Então eu pus o Vasco primeiro. O que você me diz? Ó, vamos lá. Quando eu tava tentando montar algumas relações, eu fui para um pouquinho da história, fui um pouquinho de títulos. O que eu pensei aqui? Dos times que a gente selecionou, a gente tem que fazer algumas questões que eu acho que é importante a gente basilar, tá? Pro Brasil, pros times brasileiros, ganhar o Mundial é o maior feito possível. Para os times da Europa, não é o Mundial que corresponde a isso. Seria uma Champions League. Certo? E dos times brasileiros que a gente escolheu, somente um não tem Libertadores. Então todos eles são campeões continentais. Sim. Certo? O único que não é campeão continental é o Botafogo. Tudo bem? Então esse vai ser um dos... É só para eu tentar trazer a minha corrente de pensamento aqui. Inicialmente eu pensei o Vascão da Massa com o Newcastle. Algumas aproximações, uma um tanto óbvia. Uma um tanto óbvia, que é a aproximação cores. A segunda, não tão óbvia, mas que eu acho que faz um sentido interessante, é a torcida. A participação da torcida e a paixão da torcida. E o terceiro, que eu pensei no Vascão da Massa e do Newcastle, foi que eu pensei no Roberto Dinamite como grande expoente e eu fiz relação com o Alan Shearer. Então, assim, E os o Vascão... Rebaixamentos. E a gente tem os rebaixamentos, enfim. A gente tem um período, né? O Newcastle tem um período de perrengues na sua história, tem uma ascensão na década de 90 também. Já para os anos 2000 tem aquela oscilação, briga alguma coisinha aqui, mas brigando também para não cair, alguns rebaixamentos.
Eu Então eu aceito. tenho. Eu aceito porque o time que eu tinha colocado como o Newcastle, o time brasileiro que eu tinha colocado como o Newcastle, era uma das possibilidades de também ser o Arsenal. Então eu aceito que eu gostei das relações Roberto Dinamite e Alan Shearer, né? É um estádio complicado de jogar, difícil, caldeirão. Ah, pô, Gigante da Colina é o Castelo Novo, eu gostei. Vamos E bater o aí você martelo? tem o Gigante da Colina e o Newcastle tá no norte da Inglaterra. Relações com subidas aí. Forçadas, mas enfim. Também a gente tem a relação aí Juninho Pernambucano com Bruno Guimarães. Tô brincando, é só zoeira. É só zoeira. Cara, eu topo, vamos fechar. O Vascão é o Newcastle. Lindo. Vai aparecer na sua tela aí Vascão e Newcastle. Vou até marcar aqui no na nossa colinha. Eu tenho uma. A gente vai pôr uma tela com todas as opções, e aí, conforme a gente for batendo o martelo e preenchendo, a gente põe a tela aí pra galera ver. Fechou. Eu quero puxar então o próximo, o que eu tinha colocado como Newcastle e que agora pra mim é o Arsenal. Grêmio. Vamos lá. Ó, Grêmio e Arsenal são times que nem sempre jogaram um bom futebol. Eram aqueles times, né, 1-0, sofrido, e de repente uma revolução acontece, chega um técnico e faz o time jogar um futebol lindo. De bola no chão, troca de passes. E aí o time chega, campeão da Libertadores, o outro vice da Champions, rivaliza com os maiores expoentes do país, ganha muito. Então, essa era uma relação possível que eu tinha feito. Ok? Eu aceito, eu pensei aqui, ó. Você vai construindo a sua relação, eu vou pensando aqui, tentando pensar com seus argumentos. E você tem, o Grêmio tem uma identificação muito forte com o técnico, que é o Renato Gaúcho. Treinou outros clubes, chegou na final da Libertadores com o Fluminense, treinou o Flamengo, tem um histórico com outros clubes, sabemos disso. Mas ele é muito mais identificado com o Grêmio. Até inclusive Renato Gaúcho, enfim. E o Arsenal é identificado total com o Wenger. Então, assim, mas uma das questões que eu penso é que aí depois você me convenceu no argumento. Que é, eu tenho o Grêmio como um time muito aguerrido, assim. Muito aguerrido, time de batalha, de luta. E a memória que eu tenho do Arsenal é de um futebol muito solto. Então eu tenho mais memórias do futebol solto do Arsenal do que do futebol aguerrido do Arsenal. Por isso que eu não fiz essa relação imediata. Mas, continue sua argumentação. É que a história do Arsenal, antes do Wenger, é a história do time que jogava feio, ganhava de 1-0 e se orgulhava. Né? Tanto que a famosa musiquinha, 1-0 to the Arsenal, que era tipo, 1-0, acabou. Jogando feio, gol feio, 1-0. E o Grêmio também é esse time, né? Aguerrido, copeiro, tal. Então essa é uma relação. O Renato Gaúcho poderia ser o Wenger, mas poderia ser o Arteta, que foi jogador, capitão, grande ídolo. Agora é um grande técnico, tá voltando a pôr o time nos trilhos novamente. Tem essa possível relação aí. É um time que geralmente se dá melhor em Copas do que em pontos corridos. O Arsenal ganhou muito quando era Copa, tanto que tem mais FA Cup. E não ganha tanto Premier League, nunca ganhou tanto campeonato de ponto corrido. Então, são algumas relações a gente encontra em tudo que é canto, né? O negócio é convencer o outro da relação. Mas tem outras possibilidades do Arsenal. Se você não gostar dessa, a gente tenta outras. Eu gostei. Vamos manter o Grêmio como Arsenal. E vamos ver o que sai. O que a gente consegue espremer do resto. Porque a gente pode trocar também. Pode trocar. A gente tem essa licença poética, né? O que você tinha colocado como Arsenal aí? Ixi, não tô te ouvindo, cara. Eu tenho duas opções. Você tem como duas Arsenal. opções. Duas opções. Vai. Cara, Fala.
eu fiz a primeira relação do Arsenal, eu fiz com o Inter. Eu tinha essa também. A segunda relação que eu fiz, é engraçado que você fez o Arsenal com Grêmio e Inter, hein? Fiz. Isso dá polêmica aqui nesse país. Não, E mas depois eu fui. pra eu pôr o Arsenal como o Inter, eu teria colocado o Chelsea como o Grêmio antes. Eu falei, seria interessante. Mas, enfim. O Chelsea, pra mim, é muito claro. É muito claro, cara. Muito, Tá, mas muito claro. tô com Assim, medo. pra mim, eu penso no Chelsea, eu penso nesse time brasileiro. Assim, ó, é isso. E o outro que eu tinha pensado no Arsenal, Atlético Mineiro. Não, esse eu não pensei. Eu pensei E aí, Fluminense, pelo tapetão. O Arsenal tem um tapetão também. tá. Vamos lá. Próximo time, então, brasileiro. Então, Eu por enquanto, a escolho? gente deixa o Arsenal no Grêmio. Eu escolho? Pode ser? Pode. Vou falar, então, do meu Santão da Massa. Posso? Vai, eu Essa sei, eu sei. O Santos, a gente já conversou, inclusive, quando a gente teve essa ideia, eu te apresentei a minha proposta para o Santos. E eu já E eu acho aceitei, que ela já colocamos. eu acho que é assim, cara, eu vejo muita relação. Vamos lá. Você torcedor santista ou você, enfim, qualquer outro torcedor que esteja nos acompanhando. O Santos ele é um time conhecido, principalmente lá no passado. A gente teve a era Pelé, a era dos meninos da Vila, e o Santos tem algumas outras eras, por exemplo, a era Diego e Robinho, em 2002, e você tem a era Ganso e Neymar, nos anos 2010, certo? O Santos sempre foi um time que teve momentos de grande destaque, títulos, campeão, futebol bonito, e tem momentos de crise. O Santos da década de 80 é um Santos em crise. O Santos do início da década de 90 é um Santos que cresce, mas não consegue competir. E aí o Santos da era 2002 ele é campeão, assim, classificando em oitavo, na última rodada, indo no mata-mata e vencendo. É campeão brasileiro com 1-0, 1-0, gol do Basílio ao segundo tempo. Então tem uma história de trancos e barrancos também. E o Santos tem a mística do time incaível. Na Premier League, dos times selecionados, não tem nenhum que nunca caiu. Mas tem o time que está há mais tempo na primeira divisão. E aí essa é a relação que eu faço. É o time, o Everton. O Everton ele é um time de Liverpool, tá? O Liverpool ele ganha essa projeção como principal time da cidade a partir principalmente da década de 80. Então, década de 60, principalmente, em que o Everton domina. Tanto é que Copa do Mundo, sediada na Inglaterra, a sede em Liverpool foi o Goodson Park, o estádio do Everton, e não o estádio do Liverpool. Então você tem. Eu fiz essas aproximações. E assim, história recente do Santos. É um time que está há 3 temporadas brigando para não cair. E é o histórico recente também do Everton. E o Everton tá reformando, né? Saiu a proposta para reformar o seu estádio. E, a partir do ano que vem, o Santos também tá renovando a Vila Belmiro. Então, assim, aproximações são essas. Não, Comentários, Caio. os dois têm problemas de bastidores, diretoria, dívidas, né? E deixa de pagar coisa aqui. O Everton acabou de ser punido com 10 pontos. O Santos não paga salário. Perfeito, é o match ideal. Santos é o Everton. É perfeito, ponto final, tem nem o que falar. Fechamos, então. Escolhe um, Caio. Eu quero puxar o Internacional que você mencionou. E aí eu vou jogar um aqui que para mim é o Internacional. Eu encontrei várias coisas em comum. O Internacional de Porto Alegre é, para mim, na Premier League, o Aston Villa. Olha só.
Ambos não são campeões nacionais há mais de 40 anos. 44 anos, Edenilson! Mais de 40 anos que ambos não são campeões nacionais. Ambos já foram campeões continentais ou mundial, no caso do Inter. Ambos têm estádios muito tradicionais e que mantêm uma coisa, tem uma modernidade, mas ao mesmo tempo mantém aquela coisa raiz, né? O Beira-Rio é o mesmo, então o novo Beira-Rio foi construído em cima do antigo, né? Mantendo as questões raízes. E ambos têm um rebaixamento em 2016, no mesmo ano foram rebaixados. E ambos ficaram como vice-campeões da Copa. Um Copa do Brasil, o outro Copa da Inglaterra, nos anos mais recentes. Então essas são relações que eu estabeleci entre o Inter e o Vila. E você? Cara, vamos lá. Eu acho que é porque, por exemplo, Aston Villa, West Ham, Nottingham Forest e Brighton são times que vai ser difícil e vai criar uma polêmica da onde a gente encaixar. Mas me conforta o Aston Villa e o Internacional. Porque assim, o Aston Villa inclusive tá em quinto na Premier League fazendo uma grande campanha. E o Inter, ele é um time assim, putz, eu posso virar um meme gigantesco agora que eu vou falar e posso ganhar ódios de torcida gaúchas. Mas, cara, o Inter, ele é um time assim que é grande, tanto é que tá na nossa relação, tem títulos, tem história, mas, por exemplo, 44 anos que não é campeão nacional. Então, ele não é tão levado a sério assim. Chega, mas não chega, entendeu? Chega lá, mas não incomoda, mas não reflete. E aí você tem, por exemplo, o Internacional tinha a mística de nunca ter caído. Caiu, inclusive, no mesmo ano que o Aston Villa. Eu acho que eu aceito essa aproximação. Eu acho que pode ser. Pode ser. Pode ser, cara. Pode ser. A questão do rebaixamento, a questão de já ter sido campeão continental ou mundial e de há mais de 40 anos não ser campeão nacional, aproxima bastante os dois. Ao mesmo tempo são times grandes que sempre estão brigando por... O Aston Villa sempre tá brigando. Sempre tá brigando por Champions, sempre tá brigando, exceto quando caiu, sempre tá brigando por competição europeia, sempre tá bem nas Copas. É um time que você fala, puta, visitar Aston Villa é muito difícil, não é... E visitar o Inter é sempre muito difícil. Muito difícil jogar no Sul. Não ganha, mas briga. Eu vou ser muito odiado aqui, mas enfim, tá ótimo. Vai, você agora. Posso puxar um que pra mim é a cara, velho? Vai. E assim, o meu critério principal é perfil de torcedor. É o meu critério principal aqui que eu tô utilizando pra fazer essa aproximação. O Palmeiras, pra mim, vamos lá, é o Chelsea, cara. Palmeiras é o Chelsea. Eu acho que você vai aproximar do City. Mas pra mim o Palmeiras é o Chelsea. Por quê? O torcedor do Chelsea tem uma certa arrogância de se dizer o maior de Londres. E... Pausa. Vai. O Chelsea é o Corinthians. O Corinthians fala que é o maior de São Paulo e não é. E eu não torço pra time nenhum. E se eu fosse escolher um time pra torcer, eu escolheria o Corinthians. Mas é isso. Cara, mas vamos lá. O Chelsea, é porque assim, tem essas relações pra mim fazem muito sentido, tá? Chelsea é norte de Londres, norte de Londres não, é leste de Londres. É uma região muito rica, cara. Então eu não consigo fazer a conexão Itaquera, entendeu? Pra mim eu acho que é outro público, outra pegada. Outra pegada.
Entendeu? Então eu não consigo fazer essa relação. Mas essa gourmeria do Chelsea me lembra a gourmeria Palmeiras. Porque vamos lá. O Palmeiras ele é um time de eras. Na década de 60, o Palmeiras é o time que rivalizava com o Santos, principalmente por conta da categoria de base. Aí, total méritos do Palmeiras. Mas a partir, por exemplo, da década de 90, que o Palmeiras ganha representatividade nacional. Que aí vem a era Parmalat. Muita grana. Certo? Aí depois vem o Palmeiras com a era, por exemplo, atualmente está na era Crefisa. Então você tem Chelsea, era Abramovich, e agora era Bowling. Então E assim, vamos lá. Beleza. Agora o Palmeiras tem a arena bonitona, mas lembra do antigo Parque Antártica? É, o Você não Stamford faz uma Bridge. aproximação do Parque Antártica com o Stanford Bridge? A minha relação Palmeiras com o City era por causa do dinheiro, mas eu acho que pode ser Chelsea também. Mas aí você acha que o City é o Corinthians? Não? Ah, pra mim. Tá bom. Então eu aceito o Chelsea ser o Palmeiras. Vamos bater o martelo aqui já. O Palmeiras é o Chelsea. Tá querendo dizer que o Palmeiras não é o maior da cidade de São Paulo? Não. Tem um time de vermelho maior do que ele na própria cidade? Também? Tem. Sim. Você tinha colocado o Arsenal como São Paulo? Não. Ah, tá. Então tá bom. Então o Corinthians. Quem que é o Corinthians pra você agora, então? Já que a gente tá falando que o Chelsea é o Palmeiras. Pra mim o Corinthians foi o mais difícil, velho. Porque assim, cara, pra mim, ó, é a mesma coisa. Eu sou santista. Mas eu tenho uma admiração muito profunda pelo Corinthians, tá? Se meu pai escutar isso agora, meu pai vai me xingar várias vezes. Meu pai é totalmente anticorintiano. Mas eu aprendi muito a gostar do Corinthians, não só pela história, mas eu gosto dessa coisa aguerrida, sabe? Tipo, da torcida empurrar e... Primeira aproximação pra mim veio a torcida, veio a do Newcastle, por conta dessa pressão. Depois, a aproximação que veio pra mim foi o Nottingham Forest. Só que assim, o estádio do Nottingham Forest é arena, é 12º jogador. Assim como é você jogar em Itaquera. Só que eu acho, assim, a história do Nottingham Forest é uma história da década de 70 ou 80, que é campeão, duas vezes 80. campeão da Champions. 80, década de 80. Que é duas vezes campeão da Champions. E aí, cara, eu não consigo. Não consigo deixar o Corinthians como o Nottingham Forest. Mas eu tenho um time por característica da torcida. Eu aproximaria o Corinthians. West Ham. Né, eu acho diminuir o Corinthians demais. Eu também acho. Eu também acho. O meu critério foi torcida. Porque O assim, Corinthians o West Ham não. tem a mística do time do operariado, o time, né, Hammers e tal, a construção de Londres, a capital da Inglaterra, e o Corinthians tem muito esse esteio de história também, principalmente nos seus inícios. Claro, o Corinthians ele alcança patamares muito maior, né, em âmbito nacional e internacional do que o West Ham atingiu. O Mas Corinthians não pode ser o Arsenal? Também um time de operários, democracia corintiana, num bairro menos nobre da cidade, demorou a ganhar Continental, né? Enfim, o sucesso é anos 90, 2000. Tem uma aproximação. Também não é um time conhecido historicamente por jogar um futebol lindo e super agradável, não. Poderia ser. poderia ser. Mas aí o Poderia Grêmio ser. seria quem? É essa a questão. Quem que a gente vai aproximar o Grêmio? Nottingham Forest? O Grêmio podia ser o Birmingham, né? O rival do Aston Villa, mas, porra, o Birmingham tá lá embaixo. Fudido.
É um time tradicional que daria pra gente trazer. Por exemplo, times tradicionais da Championship, né? Sunderland, Blackburn, Birmingham, que daria pra gente trazer, mas. É. Cara, é difícil, né, velho? Então, espera aí, deixa o Corinthians ali como possibilidade de ser o Arsenal e a gente volta. Vamos matar uns mais óbvios aqui, ó. Vem comigo nessa aqui, Tutu. Ah. Botafogo, Estrela Solitária, Tottenham. É, né? Cara, eu fiz. Uma das primeiras aproximações que eu fiz foi Mas posso te dizer uma coisa? Que agora a torcida do Botafogo vai me amar e a torcida do Tottenham vai me xingar? Aproximar o Botafogo do Tottenham é diminuir o Garrincha, velho. É, mas eu pensei a mesma coisa. Entende, cara? É diminuir o Garrincha, cara. A aproximação que eu queria com o Botafogo era um time assim. Que tivesse um jogador que seria, caralho, velho, sensação, time do passado. Eu tentei fazer relação com o vovô do Botafogo. Blackburn Mas, talvez cara, seria um bom Botafogo, né? Blackburn seria um bom Botafogo. Com o Alan Shearer e o... Não, pô, pera aí, vamos colocar aqui, ó, Botafogo, Blackburn. Time, mas é que o Blackburn tá fudido também, segunda divisão, seria também zoado. Sabe o que que é? Porque assim, pra gente colocar o Blackburn nessa conta, a gente teria que tirar um inglês ou trocar. Uhum. O Brighton não é o Bragantino? Ah, o Brighton é bem o Bragantino. É, eu coloquei o Brighton como... Já começou a virar várzea, mas tá ótimo. Eu coloquei o Brighton, puta, eu vou ser xingado pra caralho também. Fluminense. Cidade de praia, futebol vistoso, posse de bola, muito bom com base, revelação de jogadores. Puta, Fluminense tem uma base fodida. Técnicos ousados, assim, que não abandona aquele estilo meio maluco mesmo. O time pode tomar 3-0 ou fazer 6 no mesmo jogo. E o Diniz é meio assim, né? Tem o João Pedro, João Pedro. Tem o que João veio, Pedro. né? Base do Fluminense, tá no Brighton. O Mitoma seria aí o nosso Keno. Porra, o Mitoma é o Keno. O John Arias. Quem que é o John Arias? O John Arias é ele, o Welbeck. Parece ruim, mas é bom. Tô zoando. O Evan Ferguson é o Cano. Faz o entendeu? Porra. O Kennedy é o Inciso. O Kennedy entendeu? E aí os caras surgem no Fluminense, fica bom pra caralho, logo é vendido. Thiago Silva, Marcelo, tem várias. A lista agora vai o André. Então eu acho que, pô, vamos bater aqui. O Brighton é o Fluminense. É que é foda porque o Fluminense. E o tanto que nós torceu. Que a galera não sabe, mas o tanto que a gente torceu naquele bar pro título do Fluminense não tá escrito. Então, torcida do Fluminense, tira. Não, tira esse ódio do coração e aceita com a gente aqui, ó. O Brighton é o Flu. Ok? A nossa escolha foi pelo estilo de jogo, pela vistosidade, entendeu? Por ser bonito de assistir. Então vamos E o lá. Flu é um time que demorou a ter essa grande conquista também. O Brighton é um time que demorou a ser reconhecido. Óbvio que, né, em patamares diferentes. O Flu é muito maior que o Brighton. Mas, enfim, tem que aproximar. Tivemos que aproximar. Posso puxar um aqui também? Um outro que eu aproximei? A gente vai bater o martelo no Tottenham, seu Botafogo? Eu não sei ainda. Vamos Tá. É, vamos deixar em aberto. ok. Eu fiz uma aproximação aqui. Cara, só pra eu soltar uma polêmicazinha. Uma das aproximações que eu fiz foi Tottenham e Atlético Mineiro. Mas pelo Galo, entendeu? Tem algumas coisinhas aí. Boa. Mas aí enfim, daqui a pouco eu chego lá. Vem comigo nessa, Tutu. Cruzeirão da Massa, o cabuloso, é o Nottingham Forest. Muitas glórias no passado, principalmente continentais.
frequentou a segunda divisão recentemente e briga contra o rebaixamento. Se afundou em dívidas e demorou a se reerguer. É um time muito tradicional, com um estádio, no caso o Mineirão do Cruzeiro e o World Famous City Ground, que é um caldeirão, é uma torcida apaixonada, é um time muito, muito tradicional no país, que a galera às vezes esquece de colocar entre os principais, mas sempre tá. Tem grandes conquistas, o Cruzeiro de 2003, o Nottingham Forest dos anos 80. Pô, mas assim, ao mesmo tempo, essas grandes conquistas, não tem jogadores que a galera pega e fala assim: puta, esse cara é o melhor da história. Não, são excelentes jogadores ali, né? Mas a galera até esquece que esses caras eram muito fodas e tal. Eu fiz essa aproximação. O que você me diz? Eu aceito. Abri uma aba aqui, porque o Nottingham Forest, uma das coisas que ele é conhecido foi por aquela briga generalizada de torcida que teve na final da Copa. Então eu tentei fazer alguma aproximação com isso. Só que talvez até eu fosse injusto, né, em fazer essa aproximação. Então, eu não consegui, tá? Achar. Até eu dei uma segunda aba aqui pra ver se tinha alguma coisa relacionada ao Cruzeiro. Eu não encontrei. É que eu acho assim, ó, nessa nossa lista de clubes da Premier League, o que é o pior time atualmente é o Forest. E na lista de clubes brasileiros, o que é o pior time é o Cruzeiro. E os que recentemente estavam na zona de rebaixamento, mas ambos têm um passado muito glorioso, né? Então, essas aproximações, eu acho que dá pra bater. Quem que você tinha colocado como Cruzeiro? Vamos Ninguém. lá. É porque eu não fechei ninguém, entendeu? Eu fechei alguns. Tá. Os outros eu deixei como, tipo, pode ser, pode ser, pode ser. Cruzeiro, cara. Ó, pensa comigo. De início, eu tentei aproximar Cruzeiro e Arsenal. Depois eu tentei aproximar Cruzeiro e Aston Villa. Depois eu tentei aproximar Cruzeiro e West Ham. E depois eu tentei aproximar até do City. Mas, por conta do treble. Aproximação que eu Ah, fiz, entendeu? ok. Mas eu aceito o Nottingham Forest e o Cruzeiro. Então, Então, vamos lá. batemos o martelo. Cruzeirão da massa, cabuloso, é o Nottingham Forest. Porra, o Forest, o Forest tá voltando, mano. E o Cruzeirão também, é isso. Ou É isso. caindo de novo, né? E no Nottingham Forest tem aquela polêmica que o cara mandou o áudio, fala Zezé. Tô brincando, essa aí não tem, não. Essa não tem, não. Pô, você ainda não bateu o martelo do Botafogo com o Tottenham, eu tô chateadíssimo, mas tudo bem. Tutu, vamos de polêmica agora? Quem que é o Manchester United? Eu quero muito ouvir isso de você. Cara, ó. É. Pra mim é o São Paulo, velho. Hum, Vamos lá, pras aproximações. Primeira aproximação óbvia: tricolor. São as mesmas três cores: Red, White and Black. Três cores. Segunda aproximação: é o maior time da cidade. Terceira aproximação: o Manchester United tem uma base muito bem reconhecida. Assim como a base de São Paulo é muito boa. O Manchester United tem 3 Champions League. O São Paulo tem 3 mundiais. O auge do São Paulo, primeiro, né, grande campeonato mundial de São Paulo é 92, que é a formação do time base histórico do
do Manchester United, que é a partir da década de 92, que surge Beckham, Scholes, Gary Neville, Phil Neville. E o São Paulo tem técnicos icônicos. O principal aqui, que a gente tem como técnico icônico do São Paulo, é o Tele Santana. E aí a gente tem no Manchester United Alex Ferguson. E o Muricy. E a gente tem também o Muricy. E aí você poderia falar do Busby, Matt Busby, técnico do Manchester United também, que tem o Busby Babies, a primeira Champions League do Manchester United. Essas foram as relações que eu criei. Refute-as. Não, eu gostei das relações. Mas eu queria só por curiosidade, quem que você colocou como o Liverpool? Flamengo. Eu coloquei o contrário, mas eu gostei das suas argumentações. Me convença um pouco mais do porquê o Liverpool é o Flamengo. Vamos lá. O Flamengo, se você for comparar em títulos, tá? Título por título. Eu acho que ele não tem tanta relação com o Liverpool. Tá? Porque o Liverpool tem, enfim, comparado aos times ingleses, o Liverpool é o que tem mais títulos. Mas o futebol do Liverpool, para mim, se assemelha muito ao futebol do Flamengo. Inclusive, os dois já fizeram uma final de Mundial. Duas, né? Em 2019 e 2021, é isso? Em dezembro de 81! 1981. É verdade. Os dois já fizeram finais de mundiais junto. 2021 foi o Palmeiras, enfim. Não com o Liverpool, mas enfim. O Chelsea. O Chelsea. Eu acho que o futebol, pra mim, é o estilo de jogo, sabe? O Liverpool é um time técnico, mas também é um time aguerrido, sabe? É um time que você não pode moscar. Assim como o Flamengo, eu acho que não é um time que você pode moscar. E aí você tem, por exemplo, ídolos do Flamengo históricos pro futebol. Assim como no Liverpool, você tem ídolos históricos. Então eu fiz essas aproximações, pra mim faz total sentido. Ó, eu coloquei o Flamengo como o Manchester United. Vou te passar os meus argumentos. São as maiores torcidas do país, dos países. São muito vencedores, tanto no continente quanto no próprio país. A maioria dessas conquistas são recentes, são dos anos 90 pra cá. Os dois clubes estão eternamente com saudade de um técnico específico. Tudo nos bastidores envolvendo o United, envolvendo o Flamengo, é crise. São dois clubes que, pra mim, se polariza muito. Ou você ama ou você odeia. Não existe meio termo. Não existe, o Manchester United, nossa, até esqueci. Não, igual o Flamengo. E eu pus o São Paulo como Liverpool, porque são os maiores vencedores continentais mundiais de cada país. Eram os maiores vencedores nacionais até recentemente. O Liverpool porque o United ultrapassou, e o São Paulo porque aqueles Robertão lá dos anos 60, 70, foi tudo blá. Todo mundo se deu bem, menos o São Paulo. E, especificamente, cada um deles não tinha vencido, tanto São Paulo quanto o Liverpool, um título nacional. Até recentemente, o Liverpool venceu a Premier League, o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil. Os dois estádios já foram referências, mas ultimamente estão meio ultrapassado. E o maior ídolo dos clubes já foi tanto o técnico quanto o jogador, que é o Kenny Douglas e o Rogério Ceni, com devidas proporções. Mas eu gostei do São Paulo como Manchester United também. Vem o Rooney surgindo aí pra contramoça. O Solskjaer é o Rogério Ceni.
Solskjaer, Rogério Ceni. Parece que sabe o que tá fazendo, mas não sabe, né? Não, mas ó, eu vou aceitar o United ser o São Paulo. Eu gosto. Só pra fazer um adendo aqui, um asterisco, uma das primeiros pensamentos que eu tive foi tentar aproximar o Liverpool do Corinthians. Por conta de futebol aguerrido e principalmente do You Never Walk Alone e torcida fiel. Porra, é isso. É isso. Sacou? Cara, é isso. Só que perdeu pra mim no quesito título. Mas aí o Flamengo seria quem? Exato, entende? Não dá pra colocar o Flamengo como o Arsenal, nem como o City. Talvez como o City. Também não dá pra colocar como Tottenham. Não. O Flamengo tem que ser um time que tem sido muito vencedor recentemente. Puta que. Não, vamos deixar o Flamengo no Liverpool. Até porque. Quem será o Corinthians? Eu acho que a gente pode deixar o Corinthians como o Arsenal. Eu acho até melhor do que Grêmio. Porque a parte que aproxima Arsenal e Grêmio também aproxima o Arsenal do Corinthians. E aí a gente tem, por exemplo, a gente pôs o Chelsea como Palmeiras. Então a gente coloca ali na mesma cidade, né? Um time que vem de uma zona menos rica, menos abastada. Eu acho que aproxima melhor. E aí o Grêmio, a gente vê o que a gente faz. Estão retirando o Grêmio da categoria Arsenal e colocando o Corinthians da categoria Arsenal. E aí nós temos Liverpool Flamengo. como sendo o Flamengo bem melhor que o Sport, né? Ah. Bem melhor. E nós temos o São Paulo como Man United. Ó, eu vou te dar a letra. É o seguinte, tá faltando aqui Manchester City, Tottenham e West Ham. E tá faltando Botafogo, Grêmio e Atlético Mineiro. Acho que o Grêmio vai ter que ser o City. Azul, futebol vistoso nos anos recentes, por causa de um técnico, né, também que gosta disso. Óbvio que Renato Gaúcho e Guardiola são bem distintos, né? O Guardiola nunca pegou tanta gente. Renato Gaúcho jogou mais que o Guardiola, né? Ah, eu acho que sim. Mas foram campeão Jogou continental recente, né? Foram campeões continentais. É que o Grêmio rebaixou também. O Grêmio rebaixou, não rebaixou? Ano 2020, 2021? Recente, né? É, Voltou faz 2 temporadas, não é isso? eu acho que sim. Mas a gente esquece. E também o City, vamos ser honestos, o City tem um monte de rebaixamento em sua história, o Grêmio também. Então, né? Vamos lá. Se eu não me engano, o City tem mais rebaixamento do que título. Eu acho que são 6 rebaixamentos. Se eu não me engano, são 9. Vamos lá. Olha, Vamos fazer a pesquisa 9, rápida 9 acho aqui. que são 9 títulos, 9 ingleses. Rebaixamento do City. Vamos lá. Manchester City. 11 vezes rebaixado. Tem mais rebaixamento que título. O Ficamos City é com essa grande. informação. Tutu, tá montado. O Grêmio é o City, o Tottenham é o Botafogo quiser, ó. e o West Ham é o Atlético. 1901, 1998 e Você quer colocar o Tottenham de Botafogo? Uai. Porque Nossa, tá tudo sem atrasado título aqui, há o quanto áudio tempo? tá horroroso. Tá ruim aí? Tá, porque você tava falando, nossa, ficou um silencião, mas agora acho que tá voltando aos poucos. Acho que tá consertando. Não, mas o Tottenham é o Botafogo, mano. Tipo, são
muitos anos sem nenhum título de expressão nacional. Essa frase tem coisas que só acontecem com o Botafogo, também se aplica ao Tottenham. Tem coisas que só acontecem com o Tottenham. O maior ídolo recente é um atacante, né? Harry Kane, Túlio Maravilha, ou Tiquinho Soares, é foda. Põe quem você quiser. Quando parecia que eles iam ganhar um título nacional, eles perderam para um time menor. O Tottenham perdeu pro Leicester e o Botafogo talvez perca pro Bragantino. Então, assim, são várias aproximações. Você acha que é pouco pro Tottenham? Não. Cara, eu ainda tô com. Vou diminuir o Garrincha, cara, mas não tem. Não tem outro time que eu consiga aproximar. Bom, vamos bater primeiro o martelo. Grêmio é o Manchester City. Isso a gente já fechou. Eu aceito. Fechou. Então, Grêmio é o City. Uhum. Agora a gente tem Atlético Mineiro. E nós temos o Pera aí. Botafogo. Pausa. E se a gente trocasse o City e o Liverpool? O City é o Flamengo e o Liverpool é o Grêmio. Torcida do Grêmio, torcida do Liverpool. E o Flamengo e o City ganhando títulos muito endinheirados recentemente. E sendo os principais clubes aí. Você acha que tá dando moral demais pro City? Tá bom. O Flamengo nunca caiu, né, velho? Acho que tem essa. Qual brasileiro desses aqui? Qual brasileiro desses aqui é o que mais caiu? É o Vasco? Eu acho que é o Vasco. Porque, ó, Santos não tem rebaixamento, São Paulo não tem rebaixamento. Corinthians tem um rebaixamento. Palmeiras tem 2, Flamengo nenhum. Botafogo tem o quê? Uns 3? Não sei. 4 rebaixamentos? Deve ser o mesmo do Vasco. O Fluminense tem uns 3 também rebaixamentos. O Inter tem um, Grêmio deve ter uns 2. Atlético Mineiro acho que tem um, Cruzeiro mas ficou 3 anos. A gente teria que falar que o Vasco é o City, só que aí, puta, o City tá na melhor fase da história, o Vasco tá na pior. Eu acho que, não, vamos levar em consideração... Cara, ó, vamos lá. Por isso que eu falei, o City é o Palmeiras, endinheirado e bem agora. Pra mim, o Palmeiras, ele é Chelsea, cara. Tá bom. Ele é Não, Chelsea. eu acho que aproxima também. Pelo perfil do torcedor, cara. Porque assim, Tottenham e Atlético Mineiro. Os dois têm como símbolo o galo. Os dois reformaram seus estádios recentemente, fizeram suntuosidades. O do Atlético Mineiro tá... Vou nem falar nada. Mas, esteticamente, O Galo tem Libertadores, mas não tem Mundial. E o Tottenham não tem título faz muito tempo. E o Tottenham tem... enfim, não tem Champions League na sua história. É colocado como um Big Six, como um grande clube, mas não ganha faz muito tempo. Antes de 2013, o Atlético também ficou quanto tempo na fila? Aliás, faz quanto tempo que o Atlético não ganha um Campeonato Brasileiro? Ganhou em 2021. 21? Com o Cuca, o Hulk deitando, Nath Fernandes. Verdade. Mas antes disso, tinha sido só em 70 tempo. E pouco, não é? Com o Reinaldo, não é isso? Então, Reinaldo, grande centroavante, a gente tem Harry Kane no Tottenham. Mas aí o West Ham é o Botafogo.
E o Paquetá é o Tietê. Cara, porque o West Ham, assim, o West Ham ele vai ser um time com bastante torcida. É que o West Ham tem a mística aqui pro Brasil, pelo filme Hooligans, de torcida violenta, né? A gente não tem nenhuma É. que quadre nisso, apesar de, enfim, a gente tem vários históricos de violência na torcida. Se o West Ham fosse o Atlético Mineiro, o principal rival do West Ham é o Millwall. O principal rival do Atlético Mineiro é o Cruzeiro, mas a gente podia dizer que é o América, que também é um time que tá lutando, rebaixado, passa um tempo na segunda, depois... O West Ham tem um estádio que não construiu, que é do governo, foi dado pra eles. O Atlético Mineiro, no Mineirão, muitos anos assim. Mas eu aceito. Tottenham pode ser o Atlético. Aí já que a gente vai rebaixar o Garrincha, rebaixa ele de qualquer forma. Porque assim, o Botafogo tá bem nessa temporada, mas no começo do ano ninguém diria, né? Todo mundo diria que era um time de meio de tabela igual o West Ham. Não, o que aconteceu com o Botafogo no Carioca, por exemplo, no início da temporada? Saiu na semifinal, antes da semifinal do Campeonato Carioca. Então, assim, ninguém falaria dessa super campanha. E aí a gente tá percebendo a falta de fôlego, né, do próprio Botafogo, que é o que vai acontecer com o West Ham. O West Ham tá bem nessa temporada. O bem do West Ham, vamos lá, é sexto, tá? Foi campeão da Conference League na temporada passada. Mas enfim, cara, acho que vai ter que ser. Então, ó, a gente vai fechar assim. O Arsenal é o Corinthians. O Aston Villa é o Inter. O Brighton é o Fluminense. O Chelsea é o Palmeiras. O Everton é o Santos. Liverpool é o Flamengo. Manchester City é o Grêmio. Manchester United é o São Paulo. Newcastle, o Vasco. Nottingham Forest, Cruzeirão. Tottenham, Galo. E o West Ham, Botafogo. Tá de acordo? Ó, E o Luton Town é o Cuiabá. pra tentar não me dispor com o Garrincha, acabei de abrir uma aba aqui, tentando pegar os maiores do West Ham. Só que o Bob Moore, ele não é atacante como o Garrincha Zagueiro. Ele era zagueiro. Mas existe uma mística que ele enfrentou o Pelé em 74. E afirma Pelé que foi um dos melhores zagueiros que enfrentou. Tá. Eu acho que o Garrincha tá. A indisposição do Garrincha foi tão forte que tudo que você falou ficou super travado, mas deu pra entender que o Bob Moore jogou pelo West Ham e que ele foi histórico. Ok. Aí o Antônio seria o Tiquinho Soares, o Paquetá seria o Tietê. Olha aí que interessante. O Perry é o Arreolá. Que timaço, hein? E o Thiago Nunes é o David Moyes. Igualzinho. É que é difícil, né? Tem uns que as relações são melhores, outras a gente vai ter que encaixar porque eu meio que não tem muito o que fazer. Mas tá bom. Tá de acordo? Tá feito? Então tá bom. Valeu. Você tem aí Valeu. a finalização pra gente fazer do vídeo? Faz aí a finalização e um beijo, gente. Pessoal, obrigado pelo programa. Não deixa aqui, se você concorda, se você discorda, o que você concorda, o que você discorda, você tem argumentos que a gente não trouxe, deixa aí nos comentários, dá o seu like, nós somos a Head to Head Brasil, a versão brasileira da Premier League, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, eu sou o Arthur Flora H2H e aqui ao meu lado Caiolas H2H, e agora nós temos aquele gostoso, saudoso, maravilhoso... Tchau!